A dor de quem perdeu familiares no voo da TAM há 5 anos não tem preço. Mas a gente sabe que além da perda afetiva, dos danos morais, há sempre uma perda material, já que ali estavam pessoas que eram responsáveis por manter suas famílias. As indenizações pagas aos familiares das pessoas que morreram no voo JJ 3054 são mantidas em sigilo. Alguns fizeram acordo com a empresa, outros entraram na justiça aqui no Brasil e até nos Estados Unidos, onde são fabricadas peças do Airbus, e ainda houve quem não quis receber dinheiro algum. Mas afinal, quais são os direitos dessas famílias? Como se calcula o valor a receber numa tragédia dessas? É igual para todos? Para esclarecer essas dúvidas, está conosco o advogado Eduardo Lemos Barbosa, que trabalhou com vários casos desse voo, também com o voo da Air France, e também em outros acidentes menores que envolveram aeronaves menores aqui no estado. Boa tarde, bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde. Você pode participar dessa entrevista por telefone ou acessando g1.com.br/rs. Doutor, quais são os direitos que as famílias de pessoas vítimas de acidentes aéreos têm? Bem, as famílias têm direito à indenização por danos morais e danos materiais. Inicialmente, já quando ocorre um acidente aéreo, as famílias, desde o primeiro momento, já têm direito a uma indenização do RETA, que é o correspondente ao DPVAT no veículo, que é um seguro obrigatório para acidentes aéreos. Após isso, aí se projeta a indenização por danos materiais e a indenização por danos morais. Cada caso é um caso? Cada caso que acontece é sempre diferente do outro. Cada circunstância, cada elemento, cada parte da vida daquela vítima é diferente da outra e, por si, a indenização também vai ser diferente. Isso é muito subjetivo, né? Como é que se chega aí a um acordo sobre esses valores? Bem, nós que atuamos aí em alguns acidentes menores, nesses dois grandes, da Air France e da TAM, no caso da TAM se criou um certo balizador para as indenizações. A de dano moral, realmente, ela se estabeleceu através das câmaras de indenizações, que foram um instrumento criado pelo Ministério Público, para regular as relações entre a TAM e sua seguradora e as famílias das vítimas. Nós participamos também dessas câmaras de indenização e ali foi mais ou menos feito um parâmetro. Pelo fato de ter demorado um pouquinho aquela divulgação da lista, aquele sofrimento das pessoas naquela noite específica ali, quando as pessoas ficaram sabendo do acidente, houve algum pagamento, alguma indenização especial? Não, ali a companhia entendeu que a demora na lista, digamos, foi devido aos entraves do acidente, enfim. Eu não diria que isso corroborou para o dano moral ter sido acentuado. O problema maior é que nesse caso aí do acidente da TAM, ele foi um acidente que teve uma grande repercussão e realmente ali apareceu todo o caos aéreo que o país enfrentava naquela época. Infelizmente, aquelas 199 pessoas que morreram no voo, mais as 4 que estavam no prédio ali de frente ao aeroporto de Congonhas, faleceram por causa do caos aéreo que estava estabelecido no país. Né? E o dano moral, a dor foi tremenda. Eu acompanhei várias famílias que nós advogamos para elas, né? E a dor, eu acho que até hoje, ela nunca vai parar. Bom, daqui a pouquinho a gente volta então para saber mais detalhes aí sobre a questão das indenizações, doutor. Hoje nós estamos falando aqui no JA sobre indenizações a familiares de vítimas de acidentes aéreos. A gente sabe que uma indenização jamais vai compensar a perda de uma vida, mas as famílias têm direito a um ressarcimento para cobrir pelos danos materiais e, quem sabe, até um tratamento para diminuir os efeitos emocionais da perda de um ente querido. Quem está conosco é o advogado Eduardo Lemos Barbosa. Doutor, quem é que tem direito a receber essas indenizações? Até que grau de parentesco? Bem, no primeiro momento, até o primeiro grau teria direito. Porém, como eu digo, nessas indenizações, cada caso tem a sua peculiaridade. No caso, um pai, por exemplo, quem teria direito a receber seria a esposa e os filhos? A esposa e os filhos. No caso de uma criança, os pais? Também os pais, o irmão. O irmão também tem direito. E aquela pessoa que era assim, o responsável por manter toda a família, né? O chefe da família, que na verdade era quem mantinha aquela família aí, que deveria manter por muitos anos. Ele tem mais direitos que outras pessoas que não tinham esse poder assim, sobre a família? Sem dúvida. Aquele que é o provedor da família, no caso dele ter sido a vítima, a família vai ter que manter aquele padrão. Ou seja, os dependentes econômicos da vítima, a indenização tem que cobrir e deixe igual o padrão de vida que eles já tinham, com a ausência dele. Aí, no caso, a indenização vai um valor sobre o dano moral e o sobre o material, tudo de uma vez só ou uma pensão tipo vitalícia? Cada caso tem a sua especificidade. No dano moral, ele é uma vez só, um valor só é atribuído
para cada um desses, nesse caso que você falou, por exemplo, se morreu o provedor da família, a esposa, a viúva recebe um valor, o filho um valor, né? Talvez os irmãos também, dependendo do caso, também um valor, por dano moral. O dano material, ele também pode ser um valor só, uma vez só, ou pode ser uma pensão vitalícia, dependendo muito das circunstâncias da profissão que essa vítima desempenhava. E no caso de uma criança? Nós sabemos que tem casos de crianças, inclusive, que viajavam desacompanhadas, né? Sim, eu mesmo advoguei para alguns casos assim. E digo, no caso da criança também, os pais terão direito a uma indenização, evidentemente que moral e material também. Aí vai ter que se projetar qual é o nível de escolaridade que essa criança tinha, se projetar que futuro ela veria, mas independente da profissão que ela teria, ela até a expectativa de vida, na época a gente fez por 66 anos, hoje já é mais, ela vai ter uma indenização, os pais vão ter uma indenização. Bom, nós fazemos um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para esclarecer mais algumas dúvidas, doutor. Hoje nós estamos falando aqui no Jatá sobre indenizações a familiares de vítimas de acidentes aéreos. A gente sabe que uma indenização jamais vai compensar a perda de uma vida, mas as famílias têm direito a um ressarcimento para cobrir pelos danos materiais e quem sabe até um tratamento para diminuir os efeitos emocionais da perda de um ente querido. Quem está conosco é o advogado Eduardo Lemos Barbosa. Doutor, quem é que tem direito a receber essas indenizações? Até que grau de parentesco? Bem, no primeiro momento até o primeiro grau teria direito. Porém, como eu digo, nessas indenizações, cada caso tem a sua peculiaridade. No caso, um pai, por exemplo, quem teria direito a receber seria a esposa e os filhos? A esposa e os filhos. No caso de uma criança, os pais? Também os pais, o irmão. O irmão também tem direito. E aquela pessoa que era assim, o responsável por manter toda a família, né? O chefe da família, que na verdade era quem mantinha aquela família aí, que deveria manter por muitos anos. Ele tem mais direitos que outras pessoas que não tinham esse poder assim, sobre a família? Sem dúvida, aquele que é o provedor da família, no caso dele ter sido a vítima, a família vai ter que manter aquele padrão. Ou seja, os dependentes econômicos da vítima, a indenização tem que cobrir e deixe igual o padrão de vida que eles já tinham, com a ausência dele. Aí, no caso, a indenização vai um valor sobre o dano moral e o sobre o material, tudo de uma vez só ou uma pensão tipo vitalícia? Cada caso tem a sua especificidade. No dano moral, ele é uma vez só, um valor só é atribuído para cada um desses. Nesse caso que você falou, por exemplo, se morreu o provedor da família, a esposa, a viúva recebe um valor, o filho um valor, né? Talvez os irmãos também, dependendo do caso, também um valor, por dano moral. O dano material, ele também pode ser um valor só, uma vez só, ou pode ser uma pensão vitalícia, dependendo muito das circunstâncias da profissão que essa vítima desempenhava. E no caso de uma criança? Nós sabemos que tem casos de crianças, inclusive, que viajavam desacompanhadas, né? Sim, eu mesmo advoguei para alguns casos assim. E digo, no caso da criança também, os pais terão direito a uma indenização, evidentemente que moral e material também. Aí vai ter que se projetar qual é o nível de escolaridade que essa criança tinha, se projetar que futuro ela veria, mas independente da profissão que ela teria, ela até a expectativa de vida, na época a gente fez por 66 anos, hoje já é mais, ela vai ter uma indenização, os pais vão ter uma indenização. Bom, nós fazemos um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para esclarecer mais algumas dúvidas, doutor.